eu queria que vocês ouvissem novamente a Roberta Martins para melhorar e cada vez mais que vocês naveguem pelo ambiente virtual nosso do curso. Vou chamar. Roberta, você com a palavra. Boa tarde a todos. Nessa tarde aqui em São Paulo, muito chuvosa, com chuvas, trovões, raios, tá absolutamente noite aqui. Espero que vocês tenham tido um bom início de segunda aula, que estejam bem animados. E nós vamos voltar a falar, então, do nosso ambiente de interação à distância, do Moodle. Lembrando o endereço, né, para acesso, http://learning.fundap.sp.gov.br/portal. Lembrando que o nosso curso, né, o que vocês acessarão será PGG, Planejamento e Orçamento no Município. Outro lembrete que nós vamos fazer. Lembrem-se que para acessar, para se logarem ao curso, né, vocês deverão usar o nome de usuário que vocês usaram no momento da inscrição, mais a senha 12345 ou aquela que vocês já modificaram quando da primeira entrada no ambiente Moodle, tá? Qualquer problema, acessem o Fale Conosco para maiores orientações. Não se esqueçam de que, caso vocês ainda não tenham feito, isso é um procedimento muito importante, alterem a sua senha de usuário, tá? Isso é importante porque, assim, ninguém vai poder se logar no curso como vocês, tá certo? Nós precisamos lembrar aqui uma coisa que foi comentada na aula passada e que agora a gente vai sistematizar um pouco melhor, que a partir da semana passada, decidiu-se que às quintas-feiras os vídeos da aula da semana serão publicados no ambiente de vocês. Então, naquele espaço da aula correspondente, vocês terão um link chamado videoconferência, né? E aí terão todos os vídeos que foram gravados, editados e divididos por blocos. Tá? Esses blocos, vocês vão ver da aula passada, tivemos bloco 1, demandas da sociedade, bloco 2, o papel de cada um no município, atividade 1, inclusive com as interações e as respostas que foram dadas nesse momento, bloco 3, o município na Federação Brasileira, bloco 4, competências municipais, que é o bloco da entrevista com Mariana Moreira, e o bloco 5, receitas municipais. No bloco 6, vocês terão à disposição aquilo que eu falei na aula passada. Então, lembrem-se, vocês assistem a aula na segunda e na quinta já têm à disposição os blocos editados de vídeos da aula da segunda-feira. Tá? Uma outra coisa que nós vamos falar agora é sobre o questionário de avaliação. Na semana passada, nós tivemos um retorno considerado baixo, 33% apenas dos alunos nos responderam. Esse questionário é extremamente importante, porque é por eles que nós nos balizamos. Dou um exemplo. Um dos colegas de vocês escreveu para nós dizendo que ele tinha visto que não havia uma orientação a respeito de se usava ou não nas atividades de resposta automática acento, tio, cedilha. Nós imediatamente pusemos um lembrete para que todos que façam essa atividade possam se lembrar disso, tá? Então, estão valendo os acentos, as cedilhas, os tios. Vejam como é importante essa rapidez, né, e essa avaliação de vocês. Acessando o questionário de avaliação, vocês chegarão a essa página, onde vocês vão ter todas as orientações para o preenchimento. Aqui embaixo, clique aqui para acessar o questionário. Vocês, clicando, chegarão ao entrar por login, tá? Lembramos que aqui vocês não vão se logar como vocês se logaram ou vão usar a mesma senha da entrada no ambiente Moodle. Aqui nós temos como login e senha o CPF de vocês digitado sem pontuação nenhuma, só os números. Então, por favor, acessem a
a esse questionário, respondam para nós. Lembrem-se que vocês têm 24 horas apenas para o prazo de preenchimento. Então, para aqueles que gostariam de dar a avaliação da aula passada, não vai dar. Mas, por favor, a partir da aula 2, respondam a esse questionário. Fora isso, nós temos outras 2 orientações para dar. Controle dos pedidos de palavra. Algumas localidades disseram que se sentiram prejudicadas, que não foram chamadas. Nós gostaríamos de registrar que há um controle de pedidos de palavra. Então, todas as localidades falarão durante o curso, tá? Existe alguém que está catalogando as entradas de cada localidade e aquelas que não foram atendidas na aula, né, têm prioridade na aula seguinte para pedir a palavra. E com relação à interação de vocês com o âncora, também fui eu que fiquei encarregada de dar uns lembretes. Por favor, usem de objetividade, tá? E tenham um foco no conteúdo. Aproveitem o âncora, aproveitem todos os entrevistados para discutir objetivamente aspectos focados no conteúdo daquela aula, no tema que está sendo desenvolvido, ok? E finalmente, eu acho que eu tinha uma última. Eu fiquei com a ingrata tarefa de lembrar a todos o horário da aula. Ela se inicia às 13 horas e termina às 18, tá bom, gente? Então, vocês têm um bom tempo ainda pela frente, bom trabalho. Áquilas, com você. Obrigado, Roberta. Nós estamos ansiosos para mexer nesse ambiente virtual. Eu mesmo quis dar uma olhadinha como ficou a primeira aula. Sexta-feira fiz isso. Fiquei um pouco tenso, nervoso. Mas logo ao voltar aqui com vocês, retomando a discussão, principalmente nesse dia, essa discussão tão importante, já me sinto mais à vontade. Mas vamos dar sequência, já que eu estou dizendo que estou à vontade. A sequência é o conteúdo-chave que estávamos tratando. Planejamento. Bom, poderíamos aqui falar muito mais sobre importante discussão de que é preparar a ação. Mas a nossa equipe foi entrevistar o município para ver, inclusive, como é que esse município está se fazendo, elaborando, enfim, pensando o planejamento. Vamos rodar esse VT para vocês? Vamos ver essa experiência? Vamos lá! Um bom planejamento, na verdade, ele começa com sonhos, ele passa por trazer esses sonhos para o mundo do que é factível, do que é possível, mas ele também abre espaço para identificar boas oportunidades. Debaixo das 2 diretrizes que o prefeito tinha colocado para nós, asfalto gratuito para a população e perseguir a meta de pavimentação de 100% da cidade, nós elaboramos todos os projetos urbanísticos para a pavimentação da cidade considerando a meta de 100%. Quando eu tenho um plano estratégico bem montado, consistentemente montado, quando eu faço uma boa análise de cenário, então quando eu deduzo do meu plano de governo para o meu PPA, para a minha LDO, para a minha LOA, com consistência, eu organizo as minhas preocupações diárias. Um bom planejamento ele não é estático, ele não é uma ordem de ferro. Ele tem, mas tem que ter flexibilidade. Agora, sem ele, eu não tenho a menor dúvida. O que governa é o caos, o que governa é o seu cotidiano. Aí a gente vira assinador de plantão. Nós orçamos os projetos e aí fomos atrás de conseguir dinheiro para executar. A imensa maior parte desse dinheiro vem do orçamento próprio. O problema é que custava caro, custava muito mais do que a gente tinha em orçamento. Então, nós tínhamos uma outra diretriz, aumentar brutalmente a arrecadação do município. Contamos com um vento favorável da economia mundial. Mas só o vento não era capaz de nos empurrar, a não ser que nós tivéssemos uma vela para a gente ser empurrado pelo vento. Nós montamos a vela. A vela foi uma política bastante agressiva
de atração de empresas para a cidade. E hoje nós temos, na média, algo em torno de 75% a 80% da cidade pavimentada. Veja, pessoal, realmente é interessante ouvir o secretário de Finanças do município, aí o município de Hortolândia, quando ele, que praticamente é o dono do caixa, na maneira, no linguajar mais comum, falando de que não dá para ir nem para lá nem para cá, se não tiver, e eu fui anotando, hein? Sonhos. Eles começaram com sonhos. Falar de planejamento, é claro, é pensar naquilo que queremos chegar, sonhos. Porém, a sequência, ele mesmo disse, mas trazer esse sonho ao mundo factível, à realidade. E aí já temos que nos organizar para isso. Mas ele disse uma coisa importante também, que cabe na nossa discussão de planejamento. Nós precisamos identificar boas oportunidades. Veja que isso nós havíamos tratado antes. E aqui o secretário diz, fomos atrás dessas boas oportunidades. Mas aí há que se organizar. E na organização ele comenta que perseguir uma meta objetivo 100%. Mas para que isso fosse possível, aí sim ele disse, organizamos os instrumentos, PPA, LDO, LOA, tudo isso para ajudar a organizar a sua ação. E ele disse, mas sabendo que o planejamento, ele não disse isso, não é estático, ele é dinâmico. Mas também continuou na sua fala, salientando que sem este mínimo de instrumentos, esse mínimo de organização, vira um caos, não dá para ir. Onde eu vou? Eu até me lembrei, olha, agora só para puxar lá de trás, um filósofo político que diz o seguinte, o Hobbes, né? A rigor, se deixar cada um, o homem é o lobo do homem, come, cada um busca o seu interesse. Não. Ele, poder público, secretário de Finanças, o município, juntou, organizou, para não ser um caos, o homem é o lobo do homem. Há uma direção. Mas sabe o que eu achei muito interessante ele comentar? Que depois disso tudo, aí sim foram ver os recursos. Veja que o comentário dele me chamou a atenção no sentido de que os recursos são posteriores. Eu parto do sonho, palavra-chave, prioridade, daquilo que se quer fazer. E aí, é claro, vou atrás dos recursos. Ele disse, os recursos são poucos, mas nós ainda temos que criar oportunidades. E uma metáfora bacana, hein? Confesso que eu fiquei muito animado. A ideia é que os ventos estão aí. Os ventos da economia. Me lembro, não sei se foi Catanduva, né? Disse que estava difícil agora com a crise, a arrecadação caindo. Mas disse ele, os ventos estão aí, mas é necessário colocar uma vela, as condições mínimas. E foram atrás, sobretudo de mais recursos, ou buscando possibilidades de recursos. Eu só queria terminar esse comentário, que eu sei que já está grande, mas é que realmente eu fiquei tocado. É porque ele parte de uma construção que, a rigor, eu quis trabalhar com vocês desde o início. É do que queremos, e aí vamos ver os recursos enquanto meio para fazer isso. Não temos todos os recursos, sabemos disso. Por isso as prioridades. Enfim, é muita coisa para comentar. Mas em vez de eu ficar aqui com vocês, assim, câmara, professor Atlas, vocês, vamos começar por uma atividade. Vocês discutindo planejamento no seu município. Aliás, docentes e tutores, vamos para essa atividade que me parece bem aquecedora do ambiente, importante. Já peguem o material, docentes e tutores, que nós vamos para a nossa atividade de hoje. Vamos lá? Espera aqui, me acompanhe que eu vou pegar e vou ler para vocês. Vamos conhecer o planejamento de cada município, como é que está sendo feito. E aqui tem algumas perguntas. Deixa eu pegar a folha de atividades. Pessoal, vamos lá. Na realidade, as instruções estão dadas nessa folha de instrução que todos estão recebendo agora pelos docentes tutores, os nossos parceiros. Vamos lá, hein? Ao invés de eu ler aqui o objetivo todo, no fundo, posso dizer o sentido da atividade. É de conhecer como é que acontece o processo de planejamento no município do seu colega e como é que acontece no meu. Vamos trocar isso. O que ajuda para que a gente faça essa atividade? Algumas perguntas são listadas. Quem participa da elaboração do planejamento no município?
Quais as secretarias envolvidas? Quem responde por cada uma das etapas do planejamento? E qual a posição do aluno, você, neste processo de planejamento? Contadores, gestores? Enfim, depois que promovemos esse debate por meio dessas questões, aí tem uma parte que eu acho até tão importante, mas ou talvez bem bacana, para dizer o português correto. É dizer o seguinte: vamos ver semelhanças e diferenças entre os nossos municípios no processo de elaboração do planejamento. E para isso, vocês vão na sequência relatar para mim e nós vamos debater uma semelhança e uma diferença na experiência de vocês. Vamos para esse bate-bola, esse troca-troca no sentido responsável no município? Vamos então ouvir a palavra Miracatu. Muito bem, eu concordo quando se coloca a questão do planejamento, que o poder público necessita da questão do planejamento na elaboração de um PPA, de uma LDO e do seu orçamento. Entretanto, eu gostaria de colocar, aonde todos os contadores estão assistindo e o professor, que hoje, quando se vai elaborar um planejamento, o município, ele se vê com uma receita prevista de 100%, onde 45% está vinculado ao salário do funcionalismo. Ele tem 25%, 27% na educação. Ele tem 18% na saúde. Ele tem 7, 8% para o legislativo. Ele tem 1% para pagar o PASEP. Ele tem precatório. O que sobra para o município na hora do seu planejamento, sobra 1, 2, 3% para ele tocar a máquina. Então, fica difícil para, no momento de um planejamento, quando se está se convocando uma audiência pública que traz a população para ouvir essa audiência pública, quando vem a população e com aquela expectativa em que se promete, num planejamento de campanha política de um determinado prefeito que vai fazer aquela obra, vai atender asfalto, uma série de obras, e aí, na prática, quando vai se colocar os números no planejamento do seu PPA e da LDO, você não tem esses números para atender a demanda, e aí você acaba enganando a população. Eu gostaria que se alguns contadores e o professor tenham a varinha mágica para ensinar para mim como se resolver isso. Passamos à próxima localidade, Andradina. Nós estamos aqui bem próximo aqui do estado de Mato Grosso, né, beirando o rio Paraná e Tietê. E as duas cidades aqui, uma vizinha lá do rio, foi a nossa companheira. E as semelhanças no nosso trabalho foram praticamente iguais, com exceção da audiência pública, que nós fizemos duas e eles fizeram tão somente uma. Mas o que a gente tem percebido é que nos municípios aqui da região, os orçamentos são feitos basicamente para atender a legislação. Então, a semelhança, elas são muito próximas, né? Os indicativos aí é que podem ser diferentes. E uma das coisas que a gente percebeu é que o choque que a professora falou aí, no período da eleição até a posse do prefeito, a transição, ela não é feita como deveria ser feita. O pessoal não tem conhecimento do que está assumindo e quando assume, por falta de conhecimento técnico, alguma coisa dessa natureza, dificulta os trabalhos, principalmente no primeiro ano. Mas a gente percebe que nos anos seguintes, as vontades são grandes para que esse processo seja de uma melhor maneira e atenda os anseios da administração e da população. Vou ouvir mais 3 localidades. Vamos lá. Passamos a palavra para Pirassununga. Boa tarde, Aclas. Meu nome é Luiz Adriano. Sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento de Porto Ferreira, vereador eleito na última gestão.
na última eleição. Nós fizemos aqui o comparativo de Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro e Mococa. A diferença que teve é que Porto Ferreira passou, 2005 a 2008, a implantação do orçamento participativo, dividindo o município em 5 regiões, estabelecendo ali para as audiências públicas qual era o limite do orçamento a ser aplicado em obras naquela região. E a partir daí, eleito quais eram as prioridades. Na segunda rodada de audiência, trazia-se o orçamento das obras que foram pedidas, para aí então fazer a eleição da prioridade por orçamento dentro do que foi estabelecido anteriormente. Santa Rita do Passa Quatro e Mococa estão no ensaio, estão colocando aí, tentando iniciar um trabalho de implantação do orçamento participativo. Com relação às igualdades, sem dúvida nenhuma foi com relação à elaboração do orçamento, que conta com a participação dos departamentos, das secretarias, mas ainda é feito a nível de gabinete. Não há um envolvimento mais amplo da população no restante do orçamento, ficando ainda em 4 paredes, somente com a equipe de governo. Obrigado, Pirassununga. Vamos então passar a José Bonifácio. Por favor, José Bonifácio, com a palavra. Boa tarde, professor. Bom, a gente andou discutindo aqui, nós estamos em 4 municípios, e praticamente a semelhança entre os nossos 4 municípios aqui, todos acharam aqui, foi quase iguais, né? Todas as semelhanças do nosso grupo é que a população, embora elas são convidadas a participar das audiências, convidadas a participar, elas não têm a disponibilidade de estar indo ajudar-nos, né, a montar esse processo. Então, a nossa semelhança aqui é a falta de participação da população nas audiências para a elaboração do orçamento. E a diferença é que os municípios, a gente tem os nossos setores e alguns participam e outros não. Então, a gente pegou aqui o exemplo de Mendonça e José Bonifácio, que José Bonifácio, todos os setores de José Bonifácio participam na elaboração do orçamento. Já Mendonça tem um pouquinho de dificuldade nessa área, porque a engenharia, por exemplo, ela não participa da elaboração. Depois, nós temos que procurá-los, né, para podermos colocar os números reais no orçamento. Então, foi a diferença que a gente apurou aqui no debate de hoje. Obrigado pela oportunidade, passamos a palavra. Obrigado a vocês. Passamos diretamente a Ourinhos. Eu sou Edinice, sou contadora da Prefeitura de Ourinhos, tá? E nós trabalhamos aqui com 3 municípios, Santa Cruz, Ourinhos e São Pedro do Turvo. E encontramos algumas diferenças e algumas semelhanças. As semelhanças são as seguintes: as secretarias, Santa Cruz e Ourinhos, as secretarias são elaboradas, os secretários elaboram o seu próprio orçamento, tá? Juntamente com o plano de governo do prefeito, tá? E de acordo com as necessidades dos seus bairros. Todo o orçamento e o planejamento são orientados pela Secretaria de Finanças, a questão dos 15% no mínimo da saúde, os 25% da educação e os recursos que são vinculados ou não. E todo esse planejamento existe participação da população. A diferença do São Pedro do Turvo é que a elaboração é feita pela Secretaria de Finanças, tá? E pelo gabinete. E o que nós vimos é o seguinte, que Santa Cruz e Ourinhos há uma continuidade de governo, o prefeito foi reeleito. E o governo de São Pedro do Turvo é um governo novo, embora eles, pelo que eu conversei com eles, eles têm a intenção de estarem modificando isso para ter um orçamento mais participativo, tanto com os próprios secretários e a população. Me chamou a atenção que os comentários e o trabalho de vocês foram norteados praticamente para discutir o planejamento para o orçamento. Vocês todos comentaram já a questão da elaboração do orçamento. Eu senti, claro, estou de longe, eu senti que faltou contar um pouco o processo mesmo de elaboração do planejamento. Vocês já foram bastante objetivos, talvez mais realistas, não é isso? Porque já foram dizer o seguinte: como é que nós fazemos o orçamento?
Enfim, para vocês a elaboração do orçamento passa por uma ideia de respeitar o processo de planejamento. Eu entendi, mas eu estava aguardando que algumas colocações no sentido de dizer como é que esse processo, desde o início, de levantar as demandas, as prioridades. Mas enfim, foi interessante, agora sim eu vou direto no pessoal de Miracatu. Eu gostei, foi o nosso primeiro, né, que se colocou, ele disse assim, eu quero que explique aí o professor ou a equipe, alguém, que varinha mágica é essa, né? Eu gostei da sua figura de linguagem, a varinha mágica, porque acho que você tem a resposta. Não há varinha mágica. Aliás, eu cheguei a comentar que o planejamento não é uma varinha que tudo está decidido e tudo já está, vai ser encontrado e definido. Você disse, não há varinha por quê? Porque temos pouco recurso, sobra muito pouco. E aí você começou. Além de você, outra localidade mencionou. Você disse, pagamos o salário dos funcionários, temos o salário dos funcionários, que inclusive abarca grande parte dos recursos da prefeitura. Aplicação, estão me ouvindo, né? Aplicação na área de educação, que é os 25% no mínimo, das receitas de impostos compreendidas as transferências, da saúde, do percentual do legislativo. E você, quando lançou esses limites, você estava querendo dizer, eu entendi, que praticamente o orçamento está quase todo amarrado, tem muito pouca flexibilidade para fazer jus àquilo que foi planejado. Só algumas ressalvas, Miracatu, e me desculpe quando eu falo assim em relação à localidade, mas é o que eu mais lembro. Ressalvas. A ressalva é dizer o seguinte, você bem incluiu a área de educação, saúde, ora, mas essas áreas têm um percentual mínimo, atenção, mas um percentual mínimo para ser alocado a projetos das próprias áreas. Pronto, tá aí. Aqui tem um planejamento para saber efetivamente como é que esses recursos do mínimo 25% da receita de impostos em educação, mínimo 15% da receita de impostos em saúde. Mas aonde em saúde? Aonde em educação? A gente sabe a polêmica de vários anos, que grande parte dos recursos, inclusive esses vinculados, muitas prefeituras até querendo usar melhor, mas acabavam usando em ações que não diziam respeito àquilo que está na lei. Lembre, a LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação, no seu artigo 71, diz o que pode ser considerado despesa com a educação e no 72 o que não pode. Então veja, isso precede, o que deve ser precedido aqui? Uma discussão aonde, no que? Isso é planejar. O que vou fazer? Como eu vou fazer? E aí eu volto a você. Você diz, respeitando as regras orçamentárias, com certeza. Mas enfim, eu quero chamar a atenção que mesmo o dinheiro aplicado no Legislativo tem que saber para quê. Há um plano do Legislativo. Então veja, nós temos assim um certo... Eu me incluo com vocês, pessoal, porque estive à frente de alguns municípios também, que nem vocês, e sei que no dia a dia a nossa rotina é tão brava que a rigor esse negócio de planejamento, lá no município comentavam, a questão, isso é conversa de gente de luxo. Mas a nossa aula está chamando a atenção para que a gente realmente defina as prioridades. Então, desculpa, Miracatu, mas eu tenho que dizer a você que não há varinha mágica. Já tem muito recurso amarrado. Mas esse recurso amarrado precisa ser bem empregado. Em quê? Aí o plano. Andradina, não sei se eu vou fazer jus a tudo, hein? Mas vou passando. Andradina, veja que você comenta que há diferenças, há semelhanças, mas que todos os municípios aí acabam realizando audiência pública, de uma certa forma ou outra, para ouvir o que a comunidade tem a dizer. Mas também referiu a audiência pública muito no tocante à elaboração do orçamento. Lembre a vocês que antes de chegar com a própria discussão do orçamento, que a lei preconiza que deve-se fazer audiência pública, a própria lei de responsabilidade fiscal, mas antes de já discutir a peça, é necessário o que é a discussão prévia. Nós sabemos que fala-se tanto em orçamento participativo, mas eu vou comentar em aulas próximas, mas não é só o orçamento que é participativo, o processo de planejamento e, portanto,
o PPA é participativo. A sua elaboração deveria levar em consideração isso. Então, eu queria chamar a atenção que não é simplesmente ou totalmente, como vocês queiram, e vocês estão corretos, seguir a legislação e as regras. Mas é, sobretudo, seguir aquilo o que a população deseja e vamos estar mais perto. E não só no momento, no ato de elaboração do orçamento. São ressalvas que eu estou aqui fazendo. Pirassununga. Ah, Pirassununga, você tocou, a tua turma, na discussão, e eu marquei aqui, de semelhanças. Todos fazem com a elaboração no processo também do gabinete muito forte, das secretarias. Eu queria chamar a atenção, eu comentei muito rápido durante a aula, pelo menos no início, que nós estamos num processo onde que essa questão do planejamento, como disse aqui uma outra localidade, temos muito que caminhar para organizar este processo. E aí eu quero dizer o seguinte, para evitar talvez que fiquem nas mãos de algum secretário, como foi falado até, se eu não me engano, Ourinhos comentou muito que a Secretaria de Finanças concentra esse processo. Muito de bem. Quem sou eu para dizer como vocês devem trabalhar? Mas o que eu quero chamar a atenção é que nós precisamos avançar na constituição de uma unidade que concentre a discussão do planejamento. Não ficando muitas vezes só com finanças, porque é claro, finanças é a responsabilidade dela de executar o orçamento. E, portanto, parece que fica até mais fácil, né? Fica com finanças porque ela é a dona do caixa, né? Bem, eu estou me animando, mas vou parar por aqui e não vamos comentar mais. Só quero terminar essa ideia, dizer o seguinte, talvez a ideia de se constituir uma unidade, e o nosso material que vocês vão ver no ambiente virtual diz muito isso, uma unidade central de planejamento, uma comissão que tenha a participação de várias secretarias e também do pessoal da comunidade. E para terminar essa rodada, eu ainda queria fazer jus ao pessoal de Bonifácio, José Bonifácio. A Ênia colocou para nós as semelhanças, diz que em todos os municípios a participação da população é muito pequena. Isso leva até um desgosto, né, Ênia? A gente está tão aqui se preparando, se capacitando. Mas, enfim, pessoal, estou lembrando a nossa entrevistada de hoje. A rigor, é nosso papel, é nossa responsabilidade de trabalhar no sentido de capacitar essa população para vir. E se nós formos fazer uma discussão de planejamento só quando da elaboração do orçamento, com certeza, a participação sempre é mais restrita. Eu diria que vocês, nesse primeiro ano de governo do município, então, deveríamos ter começado esse planejamento em janeiro. Bom, é fácil o professor Aclas dizer isso, estando aqui e nós estamos em setembro. Eu só quero garantir que a gente mantenha essa discussão aberta, de ir prestando contas, de ir informando. É uma forma de capacitar. No próximo ano, nós então faremos uma discussão, e aí no que vocês comentaram do orçamento, talvez com mais participação, com mais clareza. Enfim, mas eu me animo. Vamos passar para novas localidades? Né? Eu tenho aqui o pessoal me informando. Vamos chamar o pessoal de São José dos Campos. Mas espera aí, eu aqui quero dizer que eu vou chamar, não em termos de localidades, mas eu vou rodar um VT que a nossa equipe fez em São José dos Campos, com o secretário da prefeitura, onde ele traz essa discussão não tanto do orçamento, mas especificamente num projeto que a prefeitura encampou no seu grande plano. E, portanto, este VT trata no foco de um plano, de um projeto. Vamos ver, pessoal. De uma maneira geral, o case de São José para o segmento da pessoa com deficiência é muito bem visto, porque é um esforço de uma cidade em estabelecer uma meta para todos, tanto para o público quanto para o privado. Para São José, nós estimamos 8 anos para que as pessoas que tenham a sua calçada de uma forma que não traga risco para as pessoas, sejam adequadas dentro dos padrões estabelecidos para a cidade.
Um projeto como a Calçada Segura é muito difícil de ser feito sem um plano, um planejamento. O planejamento foi feito conversando com todos os secretários envolvidos e com sua equipe técnica. Principalmente no adequamento da lei. A lei tem que ser muito bem detalhada e tem que ser de acordo com a realidade do que se é possível fazer e no tempo que se é possível fazer. São José já implantou 38 semáforos auditivos na cidade. Eles estão sendo bem utilizados pela população. As pessoas já sabem aonde eles estão e se utilizam deles. Aguarde o sinal verde. Verde. Bem, essa guia rebaixada, além de dar acesso à pessoa usuária de cadeira de roda, ela também tem instalada nela um piso tátil de alerta, que ajuda também a pessoa com deficiência visual, pela textura dele, a pessoa ter alerta e ter segurança em saber que naquele local ela vai precisar de ajuda para atravessar também. E temos um ponto de ônibus também, que na sua extremidade tem o piso tátil para alerta também para a pessoa com deficiência visual. Pessoal, eu tive que passar correndo para São José para ouvirmos essa experiência. Porém, não se impressionem que Ourinhos não ficou de lado. Quero só garantir a Ourinhos que o nosso último comentário foi a respeito da necessidade de uma discussão centralizada sobre o planejamento. Talvez isso tiraria o peso da Secretaria de Finanças, né? Uma unidade, uma sala de situação onde todos participem. Mas veja que São José trabalhou aqui numa discussão específica de um projeto, o projeto aí de acessibilidade, né? Comentou calçada segura, semáforos auditivos, e nesse projeto grande de acessibilidade, envolvendo várias ações, ele comentou também a participação e a importância das diversas secretarias, porque é claro que mexe com as diversas responsabilidades e atributos de várias secretarias. Esse foi um projeto focado. E eu anotei aqui também que ele comenta que tudo isso era necessário muita discussão de todas as secretarias envolvidas. E aí iria ser materializado por meio de uma lei bem discutida. E que carece de um tempo para que a própria prefeitura converse entre si, mesmo na responsabilidade de planejar um projeto específico. Imagine a discussão do planejamento geral. Bacana, São José. Realmente, o esforço de um projeto de intersetorial, sabemos que não é fácil.